Olá! O tema que a gente vai falar hoje é o medo. E vocês estão na série Sentimentos Aprisionados. Bem, eu vou falar no medo nas três vertentes do homem. O homem é corpo, alma e espírito. Então eu vou falar do medo numa visão biológica, eu vou falar do medo numa visão emocional, que é alma, e vou falar do medo numa visão espiritual. Aquelas pessoas que não acreditam no espiritual, é só você não levar em conta aquilo que eu falei, ok? Fechado? Então vamos lá, vou falar do medo biologicamente. Primeiro, o que eu quero que vocês entendam é que o nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é verdadeiro e o que é imaginário. O nosso cérebro acha que tudo é verdadeiro. Ele não discerne se aquilo é uma fantasia, se eu estou fantasiando alguma coisa ou se realmente eu estou vivendo isso. Então vamos lá, se eu for ver um filme de terror, o meu cérebro, ele vai liberar, o meu corpo, ele vai me liberar adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios de fuga ou de luta, e eu vou entrar num processo, o meu corpo vai se preparar para eu lutar, né, ou para eu fugir, ok? Então o meu cérebro, ele não sabe o que é imaginário e o que é real. Quando nós assistimos uma novela ou um filme, a gente começa a entrar naquele filme, naquela novela, e nós achamos que aquilo é verdadeiro. E a gente vê muito assim, eu me lembro da minha vozinha, ela dizia, se eu fosse essa mulher, deixava esse homem. Ou se eu fosse essa mulher, dava uma pisa nesse homem, que esse homem não presta. Ou que aquela menina ali, enfim, dependendo daquela cena ali, ela entrava na cena da novela e parecia até que ela estava vivendo. Então, se a gente for observar, uma pessoa quando está assistindo um filme de terror, nós tomamos susto, não é verdade? Porque o nosso cérebro, ele não define, ele não tem como dizer isso é verdadeiro e isso é imaginário. Para o nosso cérebro, tudo é verdadeiro. E aí é que começa as maiores confusões, tá? E aí eu tô falando um pouco do nível biológico do corpo do homem, na parte corpo, na vertente corpo, e agora eu vou falar na vertente alma. Não consegue definir o que é verdadeiro do que não é, né, do que é fantasioso. Então, se eu entro numa rua escura e eu começo a pensar, eu vou ser assaltada, eu vou ser assaltada, eu vou ser assaltada, o meu cérebro se prepara para lutar ou para fugir, ok? Então, em qualquer situação que eu comece a pensar em alguma coisa negativa, o meu cérebro vai começar a mandar um recado, libera adrenalina e libera noradrenalina, porque a pessoa vai ter que se preparar para luta ou para fuga. E aí é que tá o X da questão. Somos nós que vamos decidir se vamos lutar contra aquilo ou se vamos fugir, tá? Como o meu cérebro, ele não define o que é imaginário, o que é real. Uma pessoa que tá, por exemplo, numa crise de ansiedade extrema, porque tem pensamentos obsessivos, ou de morte, ou de luta, ou que alguém tá perseguindo, ela começa a liberar adrenalina e noradrenalina e o cérebro dela começa a se preparar ou para luta ou para fuga. Mas a ela que vai definir, eu vou lutar contra isso ou eu vou fugir. Eu não sei se eu tô conseguindo ser bem clara, mas vamos lá. Você vai fazer uma ministração. Você é chamada para pregar, tá? Ou chamada para um trabalho de escola onde você tem que se apresentar na frente, ou um trabalho de faculdade que você tem que sentar lá na frente. E aí você não gosta muito de estar em evidência. Você não gosta de estar em evidência. Por quê? Porque você tem medo. E lembra, o medo é um processo totalmente imaginário, ok? Aquelas pessoas vão falar mal de mim, aquelas pessoas vão rir de mim, aquelas pessoas vão rir do meu português. É uma coisa, gente, imaginária. E aquilo começa a ser liberado dentro de nós, adrenalina e noradrenalina. E aí o nosso corpo se prepara. O que os hormônios eles fazem, esses dois hormônios? Ele acelera o meu coração para eu me preparar para correr, para fugir. Ele dá força muscular para que eu possa lutar. Mas se eu vou ou não fazer essa apresentação, se eu vou ou não ministrar a palavra, vai depender da minha força interior. Eu posso fugir, porque eu não vou aguentar a pressão psicológica daquele hormônio e dos meus pensamentos, que lembram,
são totalmente ilusórios, é tudo o que eu penso, não é a verdade, mas é o que eu penso, é o meu imaginário e o meu corpo agindo como se aquilo fosse verdade. Quem vai definir se você vai lutar ou fugir é você. É você que faz a decisão se o medo vai lhe dominar ou você vai lutar contra esse medo. Não, eu vou ministrar, eu tenho que pregar e eu vou pregar, marque aí que eu vou. E não é que no momento que você vai ministrar a palavra, você vai estar numa boa, não. Até porque existe um peso muito grande espiritual nas nossas costas, não é verdade? Quem ministra a palavra. E não é no momento que você vai apresentar aquele trabalho na faculdade que vai ser light, não, porque você está com medo. Mas o grande X da questão é você dominar o medo e não fugir, mas lutar contra o medo. Porque medo todos nós temos. Nós temos medo daquilo que nós achamos que é desconhecido. O medo do desconhecido ou o medo do conhecido. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, ela tem medo de se relacionar de novo, porque ela já passou por um processo de traição, então ela tem medo de passar por tudo aquilo de novo, né? E aí, é você que vai fazer uma análise, olha, eu fui traída, aquilo foi passado e eu vou refazer a minha vida. Ou se você vai sempre estar fugindo das pessoas que podem ter algum relacionamento com você, ok? Então, eu trouxe aqui o processo físico, o processo emocional e eu vou falar agora um processo espiritual. E eu volto a dizer, as pessoas que não acreditam no espiritual, desconsiderem totalmente. Todos os demônios, eles se aproveitam, tá, das nossas fragilidades emocionais, ok? Eles não plantam as fragilidades emocionais, mas eles se aproveitam dela. E se você é kardecista, vamos falar assim, os espíritos das trevas. Os espíritos das trevas, que para os cristãos são os demônios, e para os kardecistas, para os espíritas, são espíritos das trevas. Então, ele se aproveita das nossas fragilidades emocionais. E aí, quando nós estamos com medo, ele fica lá falando no nosso inconsciente. No nosso consciente, na verdade, né? Porque eles ficam falando conosco. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Vá não, não vá não, não vá apresentar aquele trabalho não. Você não pode, você não é capaz. Não, olha, a professora vai falar isso. Não, o pastor vai falar isso. Não, não vá, não vá, não vá, não vá. E ele vai trabalhar na tua mente, né? No teu pensamento, ele vai trabalhar para que você não faça aquilo que deve ser feito. Ou seja, aquilo que ele quer que você não faça, entendeu? Então, é você que vai decidir se você vai ser um valente de Davi ou se você vai ser um medroso. Mas a palavra diz que os corajosos não herdarão o reino dos céus. E a palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas deu de poder, de amor e de moderação. Então, se tiver que falar, fale a verdade, mas fale com moderação. E se tiver que fazer, peça coragem ao Senhor. Senhor, me dê coragem para fazer isso. Eu tenho medo, mas o Senhor tem coragem. Olha, gente, até o Senhor Jesus, ele teve medo. E o Senhor Jesus, eu sei que a série não é se relacionando com o Senhor Jesus, mas eu vou trazer isso. O Senhor Jesus, ele nos ensina a nos relacionar. Ele ia morrer na cruz, ele disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Gente, ele teve medo. Ele disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele olhou para a situação e depois disse, não, eu vou enfrentar a situação e eu vou mudar a minha oração. E ora de outra forma. E ele diz assim, mas que seja feita a tua vontade. Então, que a vontade do Senhor se cumpra na tua vida e que você consiga vencer o medo. Beijo para vocês e até a próxima.